Olá, meu nome é Aline Cândida, sou graduanda do curso de Bacharelado em Química com atribuições tecnológicas e hoje irei administrar uma pequena aula falando sobre as diferenças entre divisões celulares. As divisões celulares são dadas pela mitose e a meiose. A mitose é a divisão celular que mais ocorre no nosso corpo, como o nosso crescimento, como a regeneração do nosso tecido, a renovação da nossa pele, tudo é via mitose. A meiose, elas formam os gametas. E onde encontramos esse gameta no nosso corpo? Nos homens, nos testículos, na produção dos espermatozoides. Nas mulheres, nos ovários, para produzir o óvulo 2. Por que isso ocorre? Porque a meiose é uma divisão celular reducional. E como sabemos, temos 46 cromossomos. 46 cromossomos no geral, 23 cromossomos vindo da nossa mãe e 20 cromossomos vindo do nosso pai. Por isso é reducional, diferente da mitose, que é equacional. Como podemos ver aqui, a mitose, que está aqui representada pela letra A, ela tem só uma divisão. Então, uma célula filha, uma célula mãe irá produzir duas células filhas, idêntica à célula mãe, então geneticamente tudo igual. Já a B, que representa a meiose, ela tem duas divisões. A primeira divisão, ela é reducional. Então, ela produz uma célula mãe, 2 N, irá produzir duas células filhas, NN. Então, genética. Então, ela é diferente da mãe. Esse N, ela é já parecida com a divisão da mitose. Um N irá produzir 2 Ns. Então, ela acaba, a sua segunda etapa da meiose é equacional. Na mitose, existe a interfase, né? Como podemos ver aqui, que é as células que estão crescendo, as organelas estão se multiplicando e tal. Agora vem o processo da profase. Nesse processo da profase, os cromossomos eles estão excitados, se preparando para se dividir. Na metafase, como podemos ver aqui, os seus cromossomos elas estão alinhados no eixo equatorial da célula. E na anafase, esses cromossomos são quebrados, formando as cromatídeos. As cromatídeos elas são formadas para que as cromatídeos filhas. Aí depois tem a telofase, que ela já está preparada para a sintose da formação de duas células filhas, como podemos ver na imagem. A mitose tem a profase. Como eu já disse, a mitose tem duas fases, né? Tem a profase 1, que também os seus cromossomos ali estão excitados. Só que a profase da mitose, a primeira profase, ela é mais complexa do que a da mitose. Porque ela ocorre essa excitação na leptodermo. Ela ocorre também a zigoteno, que onde os cromossomos ficam alinhados, elas produzem o paquiteno. Esse paquiteno, no paquiteno ocorre o crossover, que é a troca genética. Então, a troca genética já acontece na primeira fase da meiose. Também tem o diploteno, também tem a diacinese, tudo é um processo, tipo uma excitação de movimentos desses cromossomos. Depois vem a metafase. A metafase, os cromossomos, eles ficam em pares, né?
na metafase 1, elas ficam em pares, diferente já da metafase da mitose, né? Que elas ficavam alinhadas no eixo. Então, essa é uma diferença, ali fica em pares. Tem anafase, e ela também tem uma troca genética já. Tem pares diferentes já nos cromossomos dela, devido à profase ali do crossover. Tem anafase 1, que como vimos aqui, a anafase aqui, ela, da mitose, ela tem as cromatídeas filhas, né? Que estão separadas nos polos. Já a metafase dos cromossomos, ela vai o cromossomo inteiro, ela não se divide ali. Na anafase, ocorre... Então, esses cromossomos homólogos, elas vão para distintos lados. Elas não se dividem, igual na mitose. Depois da anafase 1, o que vemos aqui é o profase 2, então é a meiose 2 ocorrendo. Aí já é bem similar com a profase da mitose. Ela irá se dividir iguais, os seus cromossomos, os cromossomos homólogos, eles não irão se dividir mais porque eles nem estão ali. O que irá se dividir são as cromatídeas, como vimos aqui também na anafase, elas irão ficar também nos polos, as cromatídeas filhas. Aí tem a produção de suas células filhas nessa parte, produzindo 4 células N, diferente da original, né, que era 2 Ns. Então, nessa fase, ela é idêntica à fase da mitose. As fases ocorrem iguais. Então, a primeira parte, ela reduz os seus cromossomos, e a segunda fase, ela produz a mesma quantidade de cromossomos. Agora, olhando pela quantidade genética em um sistema de mitose ou meiose, olhando a genética, observamos que apesar das etapas e aumento genético igual ocorre aqui na profase, os cromossomos, a quantidade de cromossomos, ele não muda, só a carga genética que aumenta. Então, quando chega aqui na anafase, a carga genética anafase para produzir as células filhas, ela diminui, produzindo as células filhas a mesma quantidade do que a célula mãe, como pode ser observado. Diferente da mitose, da meiose, que na primeira fase, ela tem um aumento igual à mitose, a sua carga genética ela aumenta também. Com o processo de anafase 1, ela diminui, volta para a sua origem, 2 Ns, e quando chega na anafase 2, ela tem uma redução dessa carga genética dela, ela cai pela metade. Então, a carga genética da célula mãe é menor do que a da filha. Então, é metade. Então, se eram 2 Ns, a célula mãe era 2 Ns, agora ela irá ser 1 N, diferente da mitose, que irá ser a mesma célula que a mãe. E a mitose tem essa diferença. Então, por hoje foi isso. E essa foi um resumo de o que é mitose e meiose. E até a próxima.